Faça uma jornada emocionante em um mundo mais estranho do que a ficção científica, onde você participa do jogo desobedecendo algumas regras, onde uma nova visão do universo o leva além dos limites da imaginação. Este é o mundo da teoria das cordas. Uma forma de descrever todas as forças e toda a matéria, desde o átomo até a Terra, até o fim das galáxias, desde o nascimento do tempo até seu último instante, em uma única teoria. Uma teoria de tudo. Nosso guia nesse admirável mundo novo é Brian Greene, escritor de best-sellers e físico. E não importa quantas vezes eu venho aqui, parece que nunca me acostumo. Ele pode nos ajudar a solucionar o maior enigma da física moderna? Que nossa compreensão do universo baseia-se em dois grupos de leis discordantes. Decifrar essa contradição frustrou até Einstein, que fez dela sua busca final. Depois de décadas, finalmente podemos estar à beira de uma descoberta. A solução? As cordas. Minúsculas partículas de energia vibrando como as cordas de um violoncelo. Uma sinfonia cósmica no âmago de toda a realidade. Mas isso tem um preço. Universos paralelos e 11 dimensões. E na maioria, você nunca viu. Realmente podemos viver em um universo com mais dimensões que podemos enxergar. As pessoas que disseram que há outras dimensões no espaço foram taxadas de malucas ou extravagantes. Uma miragem da ciência e da matemática? Ou a teoria de tudo mais definitiva? Se a teoria das cordas não conseguir fornecer uma previsão testável, então ninguém deve acreditar nela. Isso é uma teoria da física ou uma filosofia? Uma coisa certa é que a teoria de cordas já está nos mostrando que o universo pode ser muito mais estranho do que qualquer um de nós já imaginou. A seguir, tudo começou com uma maçã. O triunfo das equações de Newton vem da busca de compreender os planetas e as estrelas. E muito tempo se passou desde então. Einstein deu ao mundo uma nova compreensão do que é a força da gravidade na realidade. Onde ele parou, os teóricos das cordas agora ousam prosseguir. Mas quanto falta para realizarem o sonho de Einstein? Assista agora ao Universo Elegante, o sonho de Einstein. Há 50 anos, essa casa foi cenário de um dos maiores mistérios da ciência moderna. Um mistério tão profundo que hoje milhares de cientistas da física de ponta
ainda tentam solucioná-lo. Albert Einstein passou suas últimas 2 décadas nessa casa modesta em Princeton, Nova Jersey. E nesse estúdio de 2 andares, ele buscou incansavelmente uma única teoria, tão poderosa que descreveria todo o funcionamento do universo. Mesmo quando se aproxima o fim da sua vida, Einstein mantinha um bloco à mão, tentando furiosamente conseguir as equações para o que seria conhecido como a teoria de tudo. Convencido de que ele estava perto da descoberta mais importante da história da ciência, Einstein perdeu a vida sem realizar o seu sonho. Agora, quase meio século depois, a meta da unificação de Einstein, combinando todas as leis do universo em apenas uma teoria que engloba tudo, tornou-se o santo graal da física moderna. E pensamos que podemos finalmente conquistar o sonho de Einstein com um grupo de ideias novo e radical chamado Teoria das Cordas. Mas se essa teoria revolucionária estiver certa, teremos um grande choque. A teoria das cordas diz que podemos estar vivendo em um universo onde a realidade se encontra com a ficção científica. Um universo de 11 dimensões, com universos paralelos bem ao lado. Um universo elegante composto inteiramente da música de cordas. Mas com toda a sua ambição, a ideia básica da teoria das cordas é surpreendentemente simples. Diz que tudo no universo, desde a menor partícula até a estrela mais distante, é composto de um tipo de ingrediente, inimaginavelmente pequeno, vibrando filamentos de energia chamados de cordas. Assim como as cordas de um violoncelo podem fazer soar uma rica variedade de notas musicais, as minúsculas cordas da teoria das cordas vibram em uma infinidade de formas diferentes, compondo todos os componentes da natureza. Em outras palavras, o universo é como uma grande sinfonia cósmica, ressoando com todas as várias notas que esses minúsculos elementos vibratórios de energia podem produzir. A teoria das cordas ainda está no seu princípio, mas já está revelando uma imagem do universo radicalmente nova, tão estranha quanto bela. Mas o que nos faz pensar que podemos entender toda a complexidade do universo, que dirá reduzi-la a uma única teoria de tudo? Temos R mu nu menos meio G mu nu R. Você se lembra como é isso? É igual a 8 pi GT mu nu. Vem da variação da ação Einstein-Hilbert e obtemos as equações de campo e esse termo. Você se lembra como se chama? Não. Essa é a curvatura escalar. Esse é o tensor de Ricci. Ainda está mesmo estudando isso? Por mais que você tente, não dá para ensinar física para um cão. Seu cérebro não tem capacidade para compreender. Mas e nós? Como sabemos se temos capacidade de compreender as leis mais profundas do universo? Bom, os físicos de hoje têm certeza de que somos capazes. E estamos começando de onde Einstein parou nessa busca de unificação. A unificação seria a formulação de uma lei que descreve talvez tudo do universo conhecido a partir de uma única ideia, uma equação mestra. E achamos que pode haver essa equação mestra porque, ao longo dos últimos 200 anos, nossa compreensão do universo nos deu uma variedade de explicações, todas indicando um só lugar. Parece que todas convergem para uma ideia que ainda tentamos descobrir. A unificação está onde está.
A unificação é o que estamos tentando conseguir. Todo o objetivo da física fundamental é ver mais e mais do fenômeno do mundo em termos de cada vez menos princípios e cada vez mais simples. Como físicos, achamos que se podemos explicar um grande número de fenômenos de uma maneira muito simples, de alguma forma isso é progresso. Há quase um aspecto emocional na forma em que as grandes teorias da física, de certa forma, abrangem uma grande variedade de fenômenos físicos aparentemente diferentes. Então, essa ideia de que devíamos ter o objetivo de unificar nossa compreensão é inerente, essencialmente, a toda a forma pela qual esse tipo de ciência progride. E muito antes de Einstein, a busca de unificação começou com o acidente mais famoso da história da ciência. Diz a história que um dia, em 1665, um jovem estava sentado debaixo de uma árvore, quando de repente ele viu uma maçã cair de cima. E com a queda daquela maçã, Isaac Newton revolucionou nossa compreensão do universo. Em uma proposta audaciosa para seu tempo, Newton proclamou que a força que puxa as maçãs para o solo e a força que mantém a Lua em órbita em volta da Terra eram, na realidade, a mesma. Com uma maçã caída, Newton unificou o céu e a Terra em uma única teoria, que ele chamou de gravidade. A unificação do celeste com o terrestre, as mesmas leis que governam os planetas e seus movimentos governam as marés e a queda das frutas aqui na Terra. Era uma unificação fantástica da nossa compreensão da natureza. A gravidade foi a primeira força a ser compreendida cientificamente, embora mais 3 se seguissem depois. E embora Newton tenha descoberto essa lei da gravidade há mais de 300 anos, suas equações descrevendo essa força fazem previsões tão precisas que ainda hoje fazemos uso delas. Na verdade, os cientistas não precisam de nada mais do que as equações de Newton para orientar a rota de um foguete que levou o homem à Lua. 11, aqui é Houston. No entanto, houve um problema. Enquanto suas leis descreviam a força da gravidade com grande precisão, Newton guardava um grande segredo. Ele não tinha ideia de como a gravidade realmente funciona. Por quase 250 anos, os cientistas se contentaram em se esquivar quando confrontados com esse mistério. Mas no início do século XX, um funcionário desconhecido, que trabalhava na agência de patentes da Suíça, mudaria tudo isso. Enquanto revisava inscrições para a patente, Albert Einstein também pensava no comportamento da luz. E Einstein não sabia que suas contemplações sobre a luz o levariam a solucionar o mistério de Newton do que é a gravidade. Aos 26 anos, Einstein fez uma descoberta surpreendente de que a velocidade da luz é um tipo de limite de velocidade cósmico. Uma velocidade que nada no universo pode exceder. Mas assim que o jovem Einstein publicou essa ideia, ele se encontrou confrontando o pai da gravidade. O problema era que a ideia de que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz contrariava a compreensão da gravidade de Newton. Para compreender esse conflito, precisamos fazer algumas experiências. E para começar, vamos criar uma catástrofe cósmica. Imagine que de repente, e sem nenhum aviso, o Sol se vaporiza e desaparece completamente. Agora vamos repetir essa catástrofe e ver que efeito teria nos planetas, segundo Newton. A teoria de Newton prediz que, com a destruição do Sol, os planetas sairiam imediatamente de suas órbitas, indo para o espaço. Em outras palavras, Newton pensava que a gravidade era uma força que age instantaneamente a qualquer distância.
E então sentiríamos imediatamente o efeito da destruição do Sol. Mas Einstein viu um grande problema na teoria de Newton. Um problema que surgiu de seu trabalho com a luz. Einstein sabia que a luz não viaja instantaneamente. Na verdade, leva 8 minutos para os raios de sol viajarem 150 milhões de quilômetros até a Terra. E considerando que ele mostrou que nada, nem mesmo a gravidade, pode viajar mais rápido do que a luz, como a Terra poderia sair da órbita antes que a escuridão, resultante do desaparecimento do Sol, alcançasse nossos olhos? Para o jovem presunçoso da agência de patentes suíça, qualquer coisa mais veloz do que a luz era impossível. E, portanto, a compreensão de Newton de 250 anos da gravidade estava errada. Se Newton estivesse errado, então por que os planetas ficam no lugar? Porque lembre-se, o triunfo das equações de Newton vem da busca de compreender os planetas e as estrelas, e particularmente o problema do porquê os planetas têm as órbitas que têm. E com as equações de Newton, você pode calcular a maneira que os planetas se moverão. Einstein tinha que resolver esse dilema. Com quase 30 anos de idade, Einstein tinha de criar uma nova compreensão do universo, na qual a gravidade não excede o limite de velocidade cósmico. Ainda trabalhando de dia na agência de patentes, ele embarcou em uma busca solitária para resolver esse mistério. Depois de quase 10 anos quebrando a cabeça, ele descobriu a resposta em uma nova forma de unificação. Einstein chegou a pensar nas 3 dimensões do espaço e na única dimensão do tempo como ligados em uma única estrutura de espaço-tempo. Ao entender a geometria dessa estrutura de 4 dimensões de espaço-tempo, ele tinha a esperança de poder simplesmente falar de coisas se movendo ao longo de superfícies nessa estrutura espaço-tempo. Como a superfície de um trampolim, essa estrutura unificada é curvada e esticada por objetos pesados, como planetas e estrelas. E é esse movimento, ou encurvamento do espaço-tempo, que cria o que sentimos como gravidade. Um planeta como a Terra é mantido em órbita não porque o Sol chega e instantaneamente a abarca, como na teoria de Newton, mas simplesmente porque ela segue curvas nessa estrutura espacial causada pela presença do Sol. Então, com essa nova compreensão da gravidade, vamos refazer a catástrofe cósmica. Vamos ver o que acontece agora se o Sol desaparecer. O distúrbio gravitacional resultante formará uma onda que viaja através da trama espacial, da mesma forma que um pedregulho lançado em um lago faz ondas que viajam na superfície da água. Então não sentiríamos uma mudança na nossa órbita em volta do Sol, até que essa onda alcançasse a Terra. E tem mais. Einstein calculou que essas ondas de gravidade viajam exatamente na velocidade da luz. Então, com essa nova abordagem, Einstein solucionou o conflito com Newton sobre a velocidade da gravidade. E mais do que isso, ele deu ao mundo uma nova compreensão do que a força da gravidade realmente é. São trabalhos e curvas na estrutura do espaço-tempo. Einstein chamava essa nova imagem da gravidade de relatividade geral. E dentro de poucos anos, Albert Einstein tornou-se um nome conhecido. Einstein era como um astro do rock em sua época. Ele era uma das pessoas mais conhecidas e reconhecidas vivas. Ele e talvez Charlie Chaplin eram os reis da mídia popular. As pessoas seguiam seu trabalho e estavam na expectativa, por causa daquela coisa maravilhosa que ele tinha feito com a relatividade geral, aquela reformulação das leis da gravidade em sua cabeça. Havia a ideia de que ele podia fazer aquilo de novo e as pessoas queriam participar. Apesar de tudo que ele tinha conseguido,
Einstein não estava satisfeito. Ele imediatamente partiu para ambições ainda maiores. A unificação da sua nova compreensão da gravidade com a única outra força conhecida na época, o eletromagnetismo. Bom, o eletromagnetismo é uma força que havia sido unificada apenas algumas décadas antes. Por volta de 1850, a eletricidade e o magnetismo chamavam muito a atenção dos cientistas. Essas duas forças pareciam compartilhar um curioso relacionamento, do qual inventores como Samuel Morse tiravam vantagem em aparelhos novos como o telégrafo. Um pulso telegráfico enviado através de um fio de telégrafo para um ímã a milhares de quilômetros de distância produzia os pontos e traços familiares do código Morse, que permitiam que as mensagens fossem transmitidas por todo o continente em uma fração de segundos. Embora o telégrafo fosse uma sensação, a ciência fundamental que o conduzia permanecia sendo um mistério. Mas para um cientista escocês chamado James Clerk Maxwell, o relacionamento entre a eletricidade e o magnetismo era tão óbvio na natureza que exigia unificação. Se você já ficou no topo de uma montanha durante uma tempestade, vai ter ideia de como a eletricidade e o magnetismo estão intimamente ligados. Quando uma corrente de partículas eletricamente carregadas flui como em um raio, ela cria um campo magnético e você pode ver provas disso em uma bússola. Obcecado por esse relacionamento, o escocês estava determinado a explicar a ligação entre eletricidade e magnetismo na linguagem da matemática. Lançando nova luz no assunto, Maxwell elaborou um grupo de 4 elegantes equações matemáticas que unificaram a eletricidade e o magnetismo em uma única força chamada eletromagnetismo. E como Isaac Newton antes dele, a unificação de Maxwell levou a ciência um passo mais perto de descobrir o código do universo. Foi uma coisa realmente notável que esses diferentes fenômenos estavam realmente ligados dessa forma. E é outro exemplo de diversos fenômenos vindos de uma única estrutura fundamental ou um único princípio fundamental. Imagine que tudo em que você pode pensar que tem a ver com eletricidade e magnetismo possa ser escrito em 4 equações muito simples. Não é incrível? Não é surpreendente? Chamo isso de elegante. Einstein pensou que esse era um dos momentos triunfantes de toda a física e admirou muito Maxwell pelo que ele tinha feito. Cerca de 50 anos depois que Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo, Einstein tinha confiança de que se ele pudesse unificar sua nova teoria da gravidade com o eletromagnetismo de Maxwell, ele conseguiria formular uma equação mestra que pudesse descrever tudo, o universo inteiro. Einstein acreditava claramente que o universo tem um padrão geral grande e belo pela forma como funciona. E então vamos responder a pergunta: por que ele estava procurando a unificação? Simplesmente acho que a resposta é que Einstein é um daqueles físicos que quer muito conhecer a mente de Deus, o que quer dizer todo o panorama. Hoje esse é o objetivo da teoria de cordas: unificar nossa compreensão de tudo, desde o nascimento do universo até a majestosa espiral das galáxias, em apenas um grupo de princípios, uma equação mestra. Newton tinha unificado os céus à Terra com a teoria da gravidade. Maxwell tinha unificado a eletricidade e o magnetismo. Einstein estudou tudo o que restou para fazer uma teoria de tudo, uma única teoria que pudesse abarcar todas as leis do universo,
era mesclar sua nova imagem da gravidade com o eletromagnetismo. Com certeza ele tinha motivação. Provavelmente uma delas pode ter sido a estética ou sua busca de simplificar. Outra pode ter sido só o fato físico de que parece que a força da gravidade é igual à velocidade da luz. Então, se os dois vão na mesma velocidade, talvez seja indicativo de alguma simetria fundamental. Mas à medida que Einstein começou a tentar unificar a gravidade e o eletromagnetismo, ele descobriu que a diferença de força entre essas duas forças superaria suas similaridades. Vou mostrar o que quero dizer. Tendemos a pensar que a gravidade é uma força poderosa. Afinal, é a força que agora mesmo está me ancorando nessa beirada. Mas comparada ao eletromagnetismo, na realidade é terrivelmente frágil. Na verdade, tem um testezinho bem simples para demonstrar isso. Imagine que eu fosse saltar desse edifício muito alto. Não vamos só imaginar isso. Vamos fazer isso. Você vai ver o que quero dizer. Bom, é claro que eu teria me espatifado, mas a questão importante é, o que me impede de arrebentar a calçada e de ir para o centro da Terra? Bom, por mais estranho que pareça, a resposta é o eletromagnetismo. Tudo o que podemos ver a partir de você e de mim, até a calçada, é composto de minúsculas partículas de matéria chamadas átomos. E a parte externa de cada átomo contém uma carga elétrica negativa. Então, quando meus átomos colidem com os átomos do concreto, essas cargas elétricas repelem-se com tal força que só um pedacinho de calçada pode resistir a toda a gravidade da Terra e me impedir de cair. Na verdade, a força eletromagnética é bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a gravidade. Parece um pouco estranho, porque a gravidade mantém nossos pés no chão, mantém a Terra girando em torno do Sol, mas na verdade ela consegue fazer isso só porque age em conglomerados enormes, gigantescos de matéria. Sabe, você, eu, a Terra, o Sol, mas realmente no nível de átomos individuais, a gravidade é uma força minúscula, incrivelmente frágil. Seria uma batalha penosa para Einstein unificar essas duas forças de forças extremamente diferentes. E para piorar a coisa, ele mal tinha começado quando mudanças drásticas no mundo da física o deixariam para trás. Einstein tinha conquistado tanta coisa até cerca de 1920 que ele, naturalmente, esperava poder continuar a fazer os mesmos jogos teóricos, assim como conseguir grandes coisas. E ele não podia. A natureza se revelava de outras formas nos anos 20 e 30 e os truques e instrumentos em particular que Einstein tinha a seu dispor, que tinham sido tão fabulosamente bem-sucedidos, simplesmente não eram mais aplicáveis. Nos anos 20, um grupo de jovens cientistas tirou os holofotes de Einstein quando surgiu uma nova forma nova e diferente de pensar na física. Sua visão do universo era tão estranha que isso faz a ficção científica parecer comum e transformou a busca de unificação de Einstein. Unificação. Liderados pelo físico dinamarquês Niels Bohr, aqueles cientistas estavam descobrindo um reino totalmente novo no universo. Descobriu-se que os átomos, que há muito eram considerados os menores componentes da natureza, consistiam de partículas ainda menores, os atuais conhecidos núcleos de prótons e nêutrons, orbitados por elétrons. E as teorias de Einstein e Maxwell eram inúteis para explicar a forma bizarra que essas minúsculas partículas de matéria interagem umas com as outras dentro do átomo. Havia um tremendo mistério sobre como explicar tudo isso.
Como explicar o que estava acontecendo ao núcleo conforme o átomo começava a ser revirado de formas diferentes. E as teorias antigas eram totalmente inadequadas ao explicá-las. A gravidade era irrelevante, era fraca demais, e a eletricidade e o magnetismo não eram suficientes. Sem uma teoria para explicar esse estranho mundo novo, esses cientistas estavam perdidos em um território atômico desconhecido, procurando qualquer ponto de referência reconhecível. Então, no final dos anos 20, tudo isso mudou. Durante aqueles anos, os físicos desenvolveram uma nova teoria chamada mecânica quântica. E ela era capaz de descrever o reino microscópico com grande sucesso. Mas a questão é a seguinte: a mecânica quântica era uma teoria tão radical que modificava totalmente todas as formas anteriores de ver o universo. As teorias de Einstein exigiam que o universo fosse ordenado e previsível. Mas Niels Bohr discordava. Ele e seus colegas proclamaram que na escala de átomos e partículas, o mundo é um jogo de azar. No nível atômico ou quântico, a incerteza reina. O melhor que você pode fazer, segundo a mecânica quântica, é prever a chance ou probabilidade de um resultado ou outro. E essa estranha ideia, obrigado, abriu a porta para uma nova imagem inquietante da realidade. Era tão inquietante que, se as características bizarras da mecânica quântica fossem notáveis no nosso mundo diário, como são aqui no Café Quantum, você poderia pensar que ficou maluco. As leis do mundo quântico são muito diferentes das leis a que estamos acostumados. Nossas experiências diárias são totalmente diferentes de qualquer coisa que você veria no mundo quântico. O mundo quântico é louco. Provavelmente é a melhor forma de descrevê-lo. É um mundo louco. Durante quase 80 anos, a mecânica quântica alegou com sucesso que o estranho e o bizarro são típicos de como o nosso universo realmente se comporta em escalas extremamente pequenas. Na escala da vida diária, não experimentamos diretamente a esquisitice da mecânica quântica. Mas aqui no Café Quantum, grandes coisas cotidianas às vezes se comportam como se fossem microscopicamente minúsculas. Não importa quantas vezes eu venho aqui, parece que nunca me acostumo. Eu quero um suco de laranja, por favor. Vou tentar. Vou tentar, diz ela. Sabe, eles não estão acostumados com pessoas fazendo pedidos definitivos aqui no Café Quantum, porque aqui tudo é governado pelo acaso. Apesar de querer um suco de laranja, há somente uma probabilidade de que eu realmente consiga um. E não há motivo para ficar decepcionado com um resultado em específico ou outro, porque a mecânica quântica sugere que cada uma das possibilidades, como obter um suco amarelo ou vermelho, pode realmente acontecer. Por acaso elas acontecem em universos paralelos ao nosso universo, que parecem tão reais para seus habitantes como o nosso universo parece para nós. Se há 1000 possibilidades e a mecânica quântica não pode dizer com certeza qual das 1000 será, então todas as 1000 acontecerão. Você pode rir disso e dizer, isso tem que estar errado. Mas tem tantas outras coisas na física que na época que as pessoas descobriram podiam estar erradas, mas não estavam. Acho que você tem que ter um pouco de cuidado antes de afirmar que isso está totalmente errado. E mesmo no nosso próprio universo, a mecânica quântica diz que tem uma possibilidade de que as coisas que normalmente achamos impossíveis podem realmente acontecer. Por exemplo, tem uma chance de que partículas podem passar através de paredes ou barreiras que parecem impenetráveis para você ou para mim. Tem até uma chance de eu poder passar através de uma coisa sólida como uma parede.
Bem, os cálculos quânticos mostram que a probabilidade disso acontecer no mundo cotidiano é tão pequena que eu precisaria continuar a adentrar a parede por quase uma eternidade antes de ter uma chance razoável de ser bem-sucedido. Mas aqui esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Você precisa aprender a deixar de lado essas suposições que tem sobre o mundo para compreender a mecânica quântica. No meu âmago, nas minhas entranhas, eu sinto como se tivesse uma compreensão profunda e intuitiva da mecânica quântica? Não. E nem Einstein tinha. Ele nunca perdeu a fé de que o universo se comporta de certa forma previsível. A ideia de que tudo o que podemos fazer é calcular as probabilidades de que as coisas acabem de um jeito ou de outro era uma coisa que Einstein resistia profundamente. A mecânica quântica diz que você não pode saber ao certo o resultado de nenhuma experiência. Só se pode designar uma determinada probabilidade ao resultado de qualquer experiência. E isso desagradava muito a Einstein. Ele dizia, Deus não joga dados. No entanto, uma experiência após outra mostrou que Einstein estava errado e que a mecânica quântica realmente descreve como o mundo funciona no nível subatômico. Então, a mecânica quântica não é um luxo, uma coisa com a qual você pode ficar sem. Quer dizer, por que a água é como é, por que a luz atravessa direto a água, por que ela é transparente, por que outras coisas não são transparentes, como as moléculas se formam, por que elas reagem da forma como reagem. O momento em que você quer entender qualquer coisa em um nível atômico, por mais não intuitivo que seja, nesse momento você só pode fazer progresso com a mecânica quântica. A mecânica quântica é fantasticamente precisa. Nunca houve uma previsão da mecânica quântica que tenha contradito uma observação. Nunca. Lá pelos anos 30, a busca de unificação de Einstein estava em dificuldades, enquanto que a mecânica quântica estava revelando os segredos do átomo. Os cientistas descobriram que a gravidade e o eletromagnetismo não são as únicas forças que governam o universo. Sondando a estrutura do átomo, eles descobriram mais duas forças. Uma, apelidada de força nuclear forte, age como uma supercola, contendo o núcleo de todo o átomo, ligando prótons e nêutrons. E outra, chamada força nuclear fraca, permite que os nêutrons se transformem em prótons, emitindo radiação nesse processo. No nível quântico, a força com a qual mais estamos familiarizados, a da gravidade, foi completamente ofuscada pelo eletromagnetismo e por suas duas novas forças. As forças forte e fraca podem parecer obscuras, mas em pelo menos um sentido, todos somos muito conscientes de sua força. Às 5h29 da manhã de 16 de julho de 1945, essa força foi revelada por um ato que mudaria o curso da história. No meio do deserto do Novo México, no alto de uma torre de aço, cerca de 300 metros acima do topo desse monumento, a primeira bomba atômica foi detonada. Ela tinha apenas 1,5 metros de diâmetro, mas essa bomba continha uma força equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Com essa explosão poderosa, os cientistas liberaram a força nuclear forte. A força que mantém nêutrons e prótons estreitamente unidos dentro do núcleo de um átomo. Ao romper essa cola e ao dividir o átomo, quantidades vastas e realmente inacreditáveis de energia destruidora foram liberadas. Ainda podemos detectar restos daquela explosão através da outra força nuclear, a força nuclear fraca, porque é responsável pela radioatividade. E hoje, mais de 50 anos depois, os níveis de radiação por aqui ainda são 10 vezes mais altos do que o normal. Então, embora em comparação ao eletromagnetismo e à gravidade, as forças nucleares ajam em escalas muito pequenas, seu impacto na vida diária é igualmente profundo.
Mas e a gravidade? A relatividade geral de Einstein? Onde isso se encaixa no nível quântico? A mecânica quântica nos diz como todas as forças da natureza agem no reino microscópico, exceto a força da gravidade. Absolutamente ninguém conseguiu descobrir como a gravidade opera quando você a reduz ao tamanho de átomos e de partículas subatômicas. Ninguém consegue descobrir como colocar a relatividade geral e a mecânica quântica juntas em um pacote. Durante décadas, todas as tentativas de descrever a força da gravidade na mesma linguagem das outras forças, a linguagem da mecânica quântica, foram desastrosas. Se você tentar colocar essas duas partes da matemática juntas, elas não coexistem pacificamente. Você obtém respostas de que as probabilidades do evento que você está observando são infinitas. Bobagem, não é profundo, é só bobagem. É muito irônico, porque foi a primeira força que realmente foi compreendida de uma forma decente, quantitativa. Mas ainda permanece separada e muito diferente das outras. As leis da natureza devem se aplicar em todas as partes. As leis de Einstein devem se aplicar em todas as partes. E as leis da mecânica quântica devem se aplicar em todas as partes. Bom, não dá para ter duas partes separadas. Em 1936, depois de fugir da Alemanha nazista, Einstein se estabeleceu em Princeton, Nova Jersey. Trabalhando sozinho, ele continuou obstinadamente a busca que havia começado mais de uma década antes, para unir a gravidade e o eletromagnetismo. Todos os anos apareciam manchetes alegando que Einstein estava na beira do sucesso. Mas a maioria de seus colegas acreditavam que ele estava enganado e que seus melhores dias já tinham ficado para trás. Em seus últimos anos, Einstein ficou muito desligado do trabalho da física em geral e deixou de ler os ensaios das pessoas. Nem acho que ele soubesse que existia uma coisa como a força nuclear fraca. Ele não prestou atenção nessas coisas. Ele continuou trabalhando no mesmo problema que ele tinha começado a trabalhar enquanto jovem. Quando a comunidade de físicos teóricos começou a sondar o átomo, Einstein foi deixado de fora definitivamente. De alguma forma, ele decidiu não olhar para a física advinda dessas experiências. Quer dizer que as leis da mecânica quântica não desempenharam nenhum papel em suas investigações. Ele é considerado uma figura frágil, simpática de um velhinho que liderou uma antiga revolução, mas de alguma forma ficou de fora. É como se um general que era mestre de cavalaria, que tinha conquistado grandes coisas como comandante no início da Primeira Guerra Mundial, tentasse trazer a cavalaria montada para enfrentar arame farpado, trincheiras e metralhadoras do outro lado. Albert Einstein morreu em 8 de abril de 1955. E por muitos anos pareceu que o sonho de Einstein de unificar as forças em uma única teoria morreu com ele. Então a busca de unificação tornou-se um atraso na física. Na época da morte de Einstein, nos anos 50, quase nenhum físico sério estava engajado nessa busca de unificação. Desde então, a física se separou em dois campos distintos. Um que usa a relatividade geral para estudar objetos grandes e pesados, coisas como estrelas, galáxias e o universo como um todo. E outro que usa mecânica quântica para estudar os objetos mais minúsculos, como átomos e partículas. Isso foi como ter duas famílias que não se dão bem e nunca falam uma com a outra, vivendo debaixo do mesmo teto. Parece que não havia outra forma de combinar a mecânica quântica e a relatividade geral em uma única teoria que pudesse descrever o universo em todas as escalas. Bom, apesar disso, fizemos um progresso tremendo na compreensão do universo.
Mas tem um problema. Há reinos estranhos do cosmos que nunca serão totalmente compreendidos até que encontremos uma única teoria. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas profundezas de um buraco negro. Um astrônomo alemão chamado Karl Schwarzschild propôs pela primeira vez o que agora chamamos buracos negros em 1916. Enquanto estava estacionado nas linhas de frente na Primeira Guerra Mundial, ele solucionou as equações da relatividade geral de Einstein de uma forma nova e intrigante. Entre cálculos de trajetória e de artilharia, Schwarzschild descobriu que uma enorme quantidade de massa, como a de uma estrela muito densa, concentrada em uma pequena área, distorceria a estrutura do espaço-tempo de forma tão drástica que nada, mesmo a luz, poderia escapar da sua força gravitacional. Durante décadas, os físicos ficaram céticos de que os cálculos de Schwarzschild não passavam de teoria. Mas hoje, telescópios de satélites, sondando as profundezas do espaço, estão descobrindo regiões com enorme força gravitacional, que a maioria dos cientistas acredita serem buracos negros. A teoria de Schwarzschild parece agora ser realidade. Então aqui está a questão. Se você está tentando descobrir o que acontece nas profundezas de um buraco negro, onde uma estrela inteira é reduzida a um ponto minúsculo, você usa a relatividade geral porque a estrela é incrivelmente pesada? Ou a mecânica quântica, porque é incrivelmente minúscula? Ah, esse é o problema. Já que o centro de um buraco negro é tanto minúsculo quanto pesado, você não pode evitar usar as duas teorias ao mesmo tempo. E quando tentamos colocar as duas teorias juntas no reino dos buracos negros, elas conflitam, não dá certo. Fazem previsões sem sentido e o universo não é sem sentido. Ele tem de fazer sentido. A mecânica quântica funciona muito bem para coisas pequenas e a relatividade geral funciona bem para as estrelas e galáxias. Mas os átomos, as coisas pequenas e as galáxias fazem parte do mesmo universo. Então tem de haver alguma descrição que se aplica a tudo. Não podemos ter uma para átomos e uma para as estrelas. Agora, com a teoria das cordas, pensamos que podemos ter descoberto um meio de unir nossa teoria do grande e nossa teoria do pequeno e fazer sentido do universo em todas as escalas e todos os lugares. Em vez de uma infinidade de partículas diminutas, a teoria das cordas proclama que tudo no universo, todas as forças e toda a matéria, são compostas de um único ingrediente: minúsculos filamentos vibrantes de energia, conhecidos como cordas. Uma corda pode vibrar de muitas formas diferentes, enquanto que, é claro, um ponto não pode. E as formas diferentes nas quais a corda vibra representam as diferentes formas de partículas elementares. É como uma corda de violino, e ela pode vibrar assim como as cordas de um violino. Se preferir, cada nota descreve uma partícula diferente. Então tem um incrível poder de unificação. Ela unifica a nossa compreensão de todos esses diferentes tipos de partículas. A unificação de diferentes forças e partículas é conseguida porque vem de diferentes tipos de vibração da mesma corda básica. É uma ideia simples com consequências de amplo alcance. O que a teoria das cordas faz é que contém a promessa de que podemos realmente compreender questões que você pode nem ter pensado que seriam questões científicas. Questões sobre como o universo começou, por que o universo é como é, no nível mais fundamental. A ideia de que uma teoria científica que nós já temos nas mãos poderia responder às perguntas mais básicas é extremamente sedutora. Mas essa sedutora nova teoria também é controversa. As cordas, se existem, são tão pequenas que há pouca esperança de se ver uma. A teoria das cordas e seus teóricos têm um problema de verdade. Como você testa realmente a teoria das cordas? Se não puder testá-la da forma que testamos as teorias normais, não é ciência, é filosofia. E isso é um verdadeiro problema.
Se a teoria das cordas não conseguir fornecer uma previsão que possa ser testada, então ninguém deve acreditar nela. Por outro lado, tem um tipo de elegância nessas coisas. E, considerando a história de como a física teórica evoluiu até agora, é totalmente concebível que algumas, se não todas, dessas ideias acabem sendo corretas. Quando a maioria dos mais inteligentes e jovens físicos teóricos trabalhavam na teoria das cordas, acho que daqui a 100 anos ela será lembrada como uma era heróica, quando os teóricos tentaram e tiveram sucesso em desenvolver uma teoria unificada de todos os fenômenos da natureza. Por outro lado, pode ser lembrado como um trágico fracasso. Acredito que será lembrado como a era heróica. Ah, mas me perguntem daqui a 100 anos, daí eu posso dizer. Nossa compreensão do universo se modificou tremendamente nos 3 últimos séculos. Considere isso. Isaac Newton, que talvez tenha sido o maior cientista de todos os tempos, disse uma vez: "Eu fui como um garoto brincando na praia, me distraindo de vez em quando, encontrando uma pedrinha mais macia, uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano de verdade estava diante de mim, sem ser descoberto." E, no entanto, 250 anos depois, Albert Einstein, que foi o verdadeiro sucessor de Newton, conseguiu sugerir seriamente que esse vasto oceano, todas as leis da natureza, poderiam ser reduzidos a poucas ideias fundamentais, expressadas por alguns poucos símbolos matemáticos. E hoje, meio século depois da morte de Einstein, podemos finalmente estar prestes a realizar seu sonho de unificação com a teoria das cordas. Mas de onde veio essa nova teoria ousada e estranha? Como a teoria das cordas alcança a máxima unificação das leis do grande e das leis do pequeno? E como saberemos se está certa ou errada? Nenhuma experiência jamais pode verificar o que está acontecendo nas distâncias que estão sendo estudadas. A teoria é permanentemente segura. É uma teoria da física ou é uma filosofia? Não está escrito nas estrelas que vamos ter sucesso, mas no final, esperamos ter uma única teoria que governe tudo. Não perca no próximo episódio de O Universo Elegante.
It's the story of the power that one day destroys all. The black hole.